Salve, salve! E aí, galera? O que você faz com toda a informação que você vê, lê e escuta? Então bota o volume aí no máximo, que nosso papo de hoje é sobre aquisição de repertório e criatividade na trajetória de uma banda que eu imagino que vocês conheçam, chamada Iron Maiden. Ouve aí! Eu sou o professor Marcelo Teixeira. E eu sou o professor Carlos Ardo. Estamos aqui para produzir mais um episódio do nosso Voa do Baixo, que é um programa que discute design, arquitetura através da música. É isso aí. Estamos aqui solicitando a vossa ajuda de um like. Nos siga no canal, por favor. Podíamos estar roubando, matando, mas estamos aqui produzindo conteúdo para a vossa pessoa. Vamos manter a nossa comunidade fortalecida. Vamos falar de design e música. Oremos. Nos episódios passados, nós já falamos uma cacetada de coisa bacana ligada ao design. Que foi o primeiro, Do Megadeth, segundão, Kiss. e agora vamos falar sobre o processo de aquisição de repertório. É isso aí, e usar as informações de uma forma rica para desenvolver a aplicação do projeto, direcionando a criatividade naturalmente. Exato. Por anos, né, o pessoal da velha guarda, quando a gente tinha cabelo, Eu tenho ainda. nossa, ele tem ainda, né? Ele pinta, mas tudo bem. Por anos a gente pecou pela falta da informação, né? Era um trampo violento a gente fazer pesquisa, entender as coisas. Conseguir informação. Exato. A gente tinha até a tal da nossa Barça, né? Pois é. O nosso Google do passado era Barça. Agora a gente inverteu a brincadeira. A gente tem um excesso de informação. E aí o grande questionamento surge: o que fazer com esse excesso? Como usar isso efetivamente nos projetos. E é por isso que a gente foi olhar para uma banda que justamente, né, o Iron Maiden, de uma época onde a informação ela era complicada em alguns casos, mas como eles souberam trabalhar a informação de forma a fazer com que a banda crescesse, claro, materializando isso em diversas aplicações dentro do olhar do design e, por que não dizer, do transportation, da arquitetura e aí vai. Geral. Um dos grandes olhares do design é a pesquisa, né? O cara tem que ter aquela formiga e sair da cadeira para poder buscar essas informações. Então acho que pecar pelo excesso, ótimo, mas tem que filtrar. E o Iron Maiden, né? Acho que ele fez isso de forma impecável. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a ideia é realmente não falar especificamente sobre a história da banda, mas olhar para a aplicação e para o uso efetivo do Iron Maiden nos diversas possibilidades do design. Então, claro, as capas do Iron Maiden são incríveis. Tá aqui o Marcelo com a camiseta justamente de uma das músicas que a gente vai comentar hoje, o Aces High. Assim como o desenvolvimento de marca, o olhar estratégico do Iron Maiden na aplicação dos produtos que eles utilizam, como eles vendem, até o storytelling que eles construíram usando o Bruce Dickinson, que é um grande, né, empreendedor, e a relação dele com o mundo da aviação para essa materialização. Lançamento de mascote, né? Tudo. Emblemático Ed. Então eles sempre souberam trabalhar isso de uma forma muito legal. O Ed é uma figura, sem dúvida alguma, emblemática, muito forte, mas eles sempre tiveram uma visão de gerar resultado por meio do incômodo, do movimento, de chacoalhar a galera usando a informação de um jeito legal. Então, como é que eu uso aquilo que eu tenho na minha mão e trago no meu repertório, que às vezes eu acho que não vai servir para nada, de uma forma extremamente útil? O massa do Iron que a gente estava estudando é que talvez nunca ninguém tenha juntado tanto assunto diverso em uma história, né? Desde leituras bíblicas, contextos históricos vistos em filmes ou situações políticas, tudo isso virou música, álbum e sucesso. É isso aí. Esse é um pouco do que a gente quer enfatizar nesse nosso blá 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 por aqui. Então vamos lá, para a gente olhar especificamente para essa relação de construção e de como o repertório foi importante aí para o Iron Maiden, a gente vai discutir algumas músicas, né? Vamos olhar para alguns exemplos de músicas extremamente famosas, super conhecidas por quem é fã da banda, como por exemplo The Trooper.
The Trooper é uma música conhecidíssima do álbum Peace of Mind, que conta a história justamente do famoso poema Carga da Brigada Ligeira. E Steve Harris, quando escreveu a música, ele olhou para o poema, mas também para o filme, que inclusive aparece no videoclipe. Então as imagens do videoclipe são do filme que o Steve Harris assistiu e que mais tarde ele utilizou justamente para escrever a música. E aí, claro, a importância do entendimento da cultura, pessoal, para que a gente possa construir os nossos projetos. Nós, como designers, a gente precisa sacar muito disso, né? A gente está trabalhando nessa questão da pesquisa, entender aonde é o contexto, né? Igual um exemplo, se a vaca ela é um elemento sagrado na Índia, não tem como pegar um elemento da paginação dela para usar num assento, por exemplo, né? No caso do transportation. Então, conhecer a cultura, conhecer esses meandros é um papel extremamente importante. E faz parte da pesquisa, e faz parte do processo de pesquisa e do repertório necessário para desenvolver o projeto. Outro grande clássico que a gente pensou foi Aces High. A música que abre o disco Power Slave. Muito louco. Isso tem tudo a ver com a questão do caráter aeronáutico, que a partir da visão de um piloto, nosso queridão lá escreve uma bela poesia. Sem dúvida, sem dúvida. A letra é incrível, conta, né, a história de uma batalha aérea justamente pela visão do piloto, que foi inspirada parcialmente, diz a lenda, no filme do mesmo nome, Aces High, estrelado pelo Malcolm McDowell e o Christopher Plummer. Mas a coisa importante da música Aces High é a compreensão da relação histórica. Então, olhando para a história toda aí da música, uma das escolhas foi justamente na abertura dos shows, onde a música funciona como abertura, ao famoso discurso do Winston Churchill, né, no período da Segunda Guerra, que acabou movimentando, né, direcionando todas as tropas aí nessa busca da vitória contra o nazismo na época. Fatos relevantes que aconteceram e eles pensaram e fez parte desse portfólio dessa banda. Repertório. Agora nós vamos falar de uma música extremamente polêmica, The Number of the Beast. Eles foram rotulados como satânicos, inclusive por conta dessa música, mas nada mais é do que uma música inspirada na Bíblia, inclusive no Revelations 13:18, que é, né, justamente o livro das revelações, né, que fala do Apocalipse. Eu não entendo muito de Bíblia, o Marcelo entende um pouco mais, mas o grande ponto é que eles pinçaram um pedaço da Bíblia, inclusive, que funciona como introdução da música, e a música, ela, que todo mundo achou que, nossa, era uma ode ao satanismo, na verdade era uma música que discutia que o mal somos nós, seres humanos. A natureza estava em equilíbrio e o que nós estamos aprontando com ela. Exatamente, então toda essa coisa de repassar para o demônio, a coisa do mal, não, somos nós os malvados. Inclusive é uma discussão bem grande, né? Tem muita gente que acaba estudando aprofundadamente essas músicas do Iron, de que justamente, principalmente naquela frase de o horror não pode continuar, a gente tem que informar a lei, é que há um momento onde o ser humano entende que o que ele está fazendo não é legal e ele deveria mudar, mas ele não consegue porque ele se sente atraído por aquilo. Então, na verdade, era uma música que discutia a hipocrisia do homem e não uma música de verdade satanista, malvada ou qualquer coisa do gênero. Uma curiosidade bem maluca sobre o Iron Maiden é a relação deles com Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra britânica na época que o Iron realmente explodiu e a New Wave of British Heavy Metal estava bem forte, né, especificamente ali no universo British. Então eles sempre tiveram esse cunho de discussão política, até porque o Iron Maiden tem uma essência punk, né, com o primeiro vocalista especificamente, muitas das músicas que são consideradas como heavy metal têm uma base punk muito forte, e eles discutiam muito política. Então eles lançaram, e aí de novo, né, informação em blocos de 3, eles lançaram a música Sanctuary, que tinha uma capa que mostrava justamente a primeira-ministra britânica tendo sido assassinada pelo Ed, o mascote da banda, depois de ter rasgado um pôster da banda. Teve até uma versão louca dela. Que piamente a gente acreditava quando moleque. Sem dúvida, a gente acreditava nessa história numa coisa louca. Que ela tinha rasgado mesmo o pôster da banda, aquela coisa toda. Mas não posso dizer que eu achei alguma informação que diga que isso é verdade. Mas o ponto é que a banda até lançou essa imagem com a Margaret Thatcher com uma venda para ficar uma coisa ainda mais agressiva, que foi proibido no Reino Unido
a veiculação dessa imagem. E aí eles, pegando esse hype, fizeram Woman in Uniform, que é uma outra música que o single tem uma capa com a Margaret Thatcher, o Ed está passeando com umas meninas e a Margaret Thatcher está escondida para matá-lo, né? Meio que payback. E na capa do Killers também acredita-se que a mão que está segurando a camiseta do Ed seja da Margaret Thatcher. Então, de novo, blocos de 3 para contar, né, essa história, regras de 3. Aí, pensando na construção, né, na forma de trazer informação. E mais uma vez, pegando uma figura emblemática da época, né, polêmica e tudo mais, e se apropriando desse case e colocando essa poesia toda dentro do sonzão dos caras. Repertório, pessoal, repertório. Bom, um grande exemplo dessa visão estratégica, né, esse pensamento macro da Almeida de uso de informação, sem dúvida alguma, vem do racional de pluralidade da banda. Acho que um grande exemplo de pluralidade é o próprio vocalista da banda, né, o Bruce Dickinson. A multifaceta desse cara, né? O cara é ator, esgrimista, roteirista, endinheirado, assim, anjo, né? Investidor anjo, cervejeiro. Cara, tem umas coisas que a gente nem imagina. Ele é doutor em música, empresário no ramo da aviação, diretor de marketing, piloto do avião dele, dos caras. Então ele realmente usa essas múltiplas facetas para, e ele acaba fazendo isso, juntar informação e aplicar no dia dele, no desenvolvimento dos projetos dele. Então esse pensamento, essa visão do Bruce Dickinson, sem dúvida alguma, exemplifica tudo isso que a gente está comentando sobre o Iron Man. E ele é um espelho, né? Aqui ele não conseguiu estudar design ainda, mas caberia perfeitamente essa questão hoje de um mundo extremamente, uma demanda, multidemanda, né? Os especialistas vão ter que abrir um pouco essa parada de ter que entender outras áreas. Então acho que esse espelho da o dinamismo desse cara é uma história que a gente pode colocar isso dentro da carreira do design, esse paralelo. Bom, então concluindo, a gente tem alguns tópicos aqui, né? Primeiro, repertório é algo extremamente importante, é como se você fosse uma esponja. Tudo que você está, né, o seu 360 registrado, ele vai ser usado de alguma forma contra você no tribunal. Exatamente, tudo é repertório, né? Tudo que eu aprendo, que eu leio, que eu vejo, isso eu posso utilizar depois para uma resposta projetual, sem dúvida alguma. Mesmo o que a gente acha que não é tão relevante num primeiro momento. Exato. Como adquirir isso tudo? Pesquisando, né? Mas pesquisa. Na nossa época, os dois idosos aqui, a gente ia para a biblioteca, né? Pois é. Hoje, eu pesquiso onde comer, o que comprar, o que fazer. Então isso tudo é um grande e forte processo de pesquisa. Sem dúvida, mas é sempre importante, lembrando, olhar para as pessoas, como a gente projeta para pessoas, olhar para as pessoas no nosso processo de pesquisa. E nada é perdido, né? A gente sempre vem nessa toada, a gente vem em sala de aula e fala, para que eu estudo isso ou para que eu vou ver? Tudo é usado, né? De uma forma ou de outra, você consegue capturar isso e deixá-lo, né? A gente até coloca isso dentro do design. Você tem um caderno, né? Onde você registra todas as suas ideias. Ora elas vão ser implementadas imediatamente, ora elas são, né, postergadas com maturação e você usa no futuro. Então, nada é perdido. É isso aí, porque o que a gente mais faz na vida é conectar pontos. Tem até aquele discurso famoso do Steve Jobs, assim, gente, tá rodando aí pela internet, que é Stay hungry, stay foolish. É exato, e ele fala muito nesse discurso sobre conectar pontos. É o que a gente faz na vida, a gente conecta pontos. Eu só consigo conectar pontos se eles existem. E o que vai me dar esses pontos é o repertório, é toda a informação que a gente adquire e, claro, e aí que a gente usa corretamente. Muito bom, espero que tenham curtido esse episódio e deixa aí sua contribuição. Teve algum momento da sua vida que você já percebeu algum fato e utilizou isso como repertório? Você nem imaginava que de repente podia ser aplicado naquele contexto e você acabou utilizando? Massa! Deixa aí registrado nos comentários, indica pra galera, joga esse vídeo para onde puder, para que a gente aumente o máximo a nossa comunidade de design, arquitetura e música. Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo, fica na paz! Valeu, gente!